Isso é ser um fechado. Pode ser a porta fechada. Não sei. Não? Presidente Rui Fontes, muito bem-vindo. É uma honra ter o Presidente da Europa connosco, numa volta ao Caldeirão. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que há uma grande expectativa para vê-lo e para ouvi-lo e recordar os seus tempos de presidência. Desde já a nossa gratidão pelo que fez pelo Marítimo. Vítor, eu julgo que não tem nada que agradecer aquilo que fez pelo Marítimo, nem ninguém tem nada que agradecer, porque aquilo que foi feito na altura pelo Marítimo foi aquilo que o Marítimo merecia e aquilo que qualquer maritimista, independentemente do lugar onde esteja, devia de fazer. Trabalhar o melhor possível pelo clube, cumprindo os seus objetivos. Mas eu gostava de começar esta entrevista por expressar os meus sentimentos de pesar ao Rui Vieira pelo falecimento do seu pai e também, já noutro sentido, ao Edmilson felicitá-lo pela passagem de mais um aniversário. São 52 anos que o Edmilson faz hoje e só nos faz pensar que, de facto, já lá vai longo tempo em que o Edmilson nos deliciava com os seus golos nos barreiros. Também quero saudar todo o grupo do Marítimo que eventualmente poderá estar a ouvir, que faz parte deste grupo do Marítimo, que sei que está espalhado por muitos cantos do mundo, e todos os profissionais técnicos que também contribuíram para os êxitos do Marítimo e que me ajudaram muito. Assim, Vítor, apenas lhe dizer o seguinte: você interpreta perfeitamente aquilo que é a alma maritimista. E quando se fala na alma maritimista, fala-se na alma madeirense. Porque primeiro existia uma alma madeirense que fundou o Marítimo para a defesa da Madeira, porque os maritimos nessa altura, os madeirenses que assistiam aos jogos no Almirante Reis, da equipa que representava a Madeira nessa altura, que era o Clube Sport Madeira, mas assistindo a tanta derrota e a tanta humilhação da sua terra, reuniram-se e decidiram fundar um clube. Portanto, primeiro nasceu a alma madeirense neste clube, que juntamente com a alma maritimista nós não conseguimos muitas vezes distinguir. Não sabemos o que é que nos distingue. Se é a alma maritimista, se é a madeirense. Julgo que as duas juntas dão uma força incrível, dão-nos uma energia que tem permitido ao nosso clube, em momentos tão difíceis, que eu também já passei muitos momentos muito difíceis no Marítimo, conseguimos ultrapassá-los. E conseguimos ultrapassar porque essa alma madeirense e maritimista está sempre presente entre nós. E o Marítimo tem que ter sempre esse presente. Não pode nunca esquecer aquilo que é a alma dos seus adeptos, aquilo que é a essência do seu clube. E eu queria, no Vítor, desejar-lhe as maiores felicidades e dizer que você, de facto, é o verdadeiro intérprete daquilo que é a alma do nosso clube. Obrigado, Presidente. Isso emociona-me bastante. Como deve imaginar, emociona-me bastante. Eu estou em Bucareste já há 3 anos e não deixo de acompanhar o Marítimo, não deixo também de recordar o nosso passado. É claro que eu nasci em 84, comecei a frequentar o Caldeirão quando tinha uns 4, 5 anos e as minhas primeiras memórias do Caldeirão coincidem precisamente com a sua presidência e com essas épocas efervescentes do velho Caldeirão. Se me permite, eu também me associo ao pesar pela morte do pai do Rui. O Rui é um grande homem, foi um grande jogador, temos por ele uma grande admiração e uma grande amizade, portanto o nosso pesar e o pesar de todos os maritimistas. E por outro lado, congratular também o Edmilson por mais um ano, que celebre muito, que tenha muita saúde
e que possamos todos em breve encontrar-nos na Madeira e para celebrar a vida. Vamos lá ver. E gostava também de dizer o seguinte: esta camisola, eu não trouxe a camisola do Marítimo, mas trouxe esta camisa, que é uma camisa verde e vermelha riscada com as cores do Marítimo, que por acaso tem história. Uhum. Ela tem história pelo seguinte: eu, quando era presidente do Marítimo, passei na Maison Blanche, não sei se se lembra, que era uma loja, das melhores lojas que existiam no Funchal. Na João Tavira? Não, na Avenida António José de Almeida, junto à Sé, em frente à Sé. Correto. Sim. Onde está neste momento a Massimo Dutti. Exatamente. A Massimo Dutti e a Maison Blanche tinha sido vendida para a Massimo Dutti. E então fizeram saldos. E eu estava a passar na rua e uma rapariga funcionária estava na porta e disse: Presidente, tenho aqui uma camisa para si, só você pode comprar. E eu disse: mas camisa aqui é? Mostra-me lá. E ela mostra-me esta camisa. E eu imediatamente comprei, guardei-a e foi a camisa que eu levei para o último jogo que fiz como presidente do Marítimo. Portanto, esta camisola tem 20 anos, está perfeita, portanto é uma belíssima camisa, está perfeita e significa que eu ao fim de 20 anos mantenho a mesma Exatamente, altura, se eu quiser sair hoje para ir jantar, enfim, exatamente. em qualquer sítio, que esta camisa está perfeita e atual, perfeitamente atual. Perfeitamente atual. E nós maritimistas, principalmente aqueles que estavam no Caldeirão a 25 de maio de 1997, lembram-se bem da sua entrada no relevado com essa camisa, num dia que é indissociável da nossa história recente. É um dia que afirmou a identidade do Marítimo. Está lá uma maritimista, veio ao de cima, quando se pretendia fazer um clube único de uma forma que nunca ninguém entendeu. Mas enfim, vamos falar antes de outras coisas. Sim. E depois vamos voltar ao clube único. Está bem, vamos falar lá. Primeiro da Europa, não é? Exatamente. O presidente chega à liderança do Marítimo na época 88 e 89. Muito bem. Nessa altura, o Marítimo ainda era uma equipa um pouco periclitante, uma equipa Sim. que lutava pela permanência, e foi com a sua presidência que o Marítimo cimentou uma posição de equipa de topo, e depois começámos a aspirar a outros voos, nomeadamente as qualificações europeias. Fale-nos desses primeiros anos, antes da luta europeia. Como é que foram esses primeiros anos, quando assumiu a liderança do Marítimo? Que visão tinha para o clube? Eu vou dizer que, primeiro, o desejo de ser presidente do Marítimo era um desejo desde jovem. Sempre foi uma coisa que me interessou. Não sei porquê, mas era uma coisa que eu gostava de ser, era presidente do Marítimo. Depois, enquanto estudante, enquanto estive em Lisboa e no Porto a estudar, acompanhava o Marítimo, digamos, semanalmente, e todos os anos nós fazíamos contas, se íamos subir, se não íamos descer de divisão, e sei que, digamos, pegava no calendário e olhava para aquilo e dizia: vamos ver o que é que vai acontecer até ao final do campeonato. E o Marítimo, enfim, lá com mais sorte, menos sorte, com capacidade, menos capacidade, com mais competência, mas lá conseguia, digamos, manter-se na primeira divisão. Mas não há dúvida que era um sentimento que todos nós tínhamos como maritimistas, que o clube era capaz de fazer mais e melhor. E foi por isso que, quando me candidatei à presidência do Marítimo, foi com um claro objetivo, foi de dar um salto no sentido de um Marítimo ser um Marítimo europeu. Porque falava-se todos os anos que o Marítimo ia à Europa, mas depois acabávamos por não cumprir esse objetivo. Ora, isso não está na minha maneira de ser e de estar. Eu, quando, digamos, me fixo no objetivo, procuro atingi-lo o mais depressa possível e o melhor possível. E assim foi. Passei 2 anos, 2 épocas no Marítimo em que foram muito difíceis, mas muito complicadas mesmo, até que há um jogo que é o jogo dos Salgueiros, no Estádio dos Barreiros,
que marca decisivamente a mudança no Marítimo. Durante 2 anos, digamos, eu tinha um departamento de futebol, o departamento de futebol geria o futebol todo do Marítimo e eu assumi uma posição de presidente um pouco não interveniente na questão do futebol. Mas chegou-se a uma certa altura e eu senti que aquele não era o Marítimo que eu queria. O Marítimo que eu queria tinha que ter outros objetivos e tínhamos que trabalhar de uma forma diferente. E assim foi. O Marítimo iniciou a época, salvo erro, ao terceiro jogo, não tínhamos feito nenhum ponto. As conversas que eu tinha tido com o técnico, com o Ferreira da Costa, foram conversas nada positivas, enfim, não gostei nada da conversa que tive. E chegou um jogo, que era um jogo contra o Salgueiros, nos Barreiros, que eu disse ao treinador que tínhamos que ganhar aquele jogo. Mas eu não sei se posso ganhar. Eu disse, não, mas temos que ganhar o jogo, temos que ir para dentro de campo com a missão de ganhar, não podemos perder este jogo. Ao quarto jogo, o Marítimo não pode estar nesta situação. Pronto, e assim foi. Nós fomos para dentro de campo. Eu assisti ao jogo junto da massa associativa, porque havia grande descontentamento na massa associativa. Sentei-me na lateral norte e vi o jogo ali. No final do jogo, o Marítimo perdeu o jogo. Perdeu o jogo, automaticamente, digamos, fiz as mudanças que foram necessárias fazer e assumi diretamente a responsabilidade pelo futebol do Marítimo. A partir daí, digamos, sabia que o Paulo Autuori estava no Guimarães, mas não havia muita estabilidade na sua permanência, havia problemas, e eu saí imediatamente da Madeira, fui para Famalicão, para a pousada dos multados, e procurei falar com o Paulo Autuori no sentido de o contratar para o Marítimo. Portanto, o empresário do Paulo, que era o Ronaldo Nunes, é que se reuniu comigo. Entretanto, depois ele falou com o Paulo e nós acabámos por nos reunir. O Paulo não me deu logo uma resposta positiva, deixou-me ainda mais preocupado porque foi a minha aposta, a primeira aposta, porque apreciava muito o Paulo Autuori quando esteve no Nacional, apreciava a sua maneira de estar no futebol, a maneira como ele conduzia um clube como o Nacional à primeira divisão e com futebol que todos nós também recordamos na altura, e portanto julguei que com o Marítimo, com o potencial e com a massa associativa que o Marítimo tinha, e com a força da Madeira e com o Paulo Autuori e com uma boa equipa, podíamos fazer qualquer coisa de inesquecível para o Marítimo. Portanto, reunimos com o Paulo Autuori e o Paulo disse, olha, eu vou analisar bem o plantel do Marítimo para ver se me dá garantias de poder trabalhar no sentido de ficarmos na primeira divisão. Portanto, assim foi. E no dia seguinte, já não me lembro quantos dias depois, veio falar comigo e disse, olha, conte comigo, porque, pronto, apesar de ser um plantel que não é bem aquilo que me interessava, mas é aquilo que eu tenho no momento e tudo faremos para que o Marítimo tenha a melhor classificação possível. E assim foi. Terminou o campeonato, acaba em Faro, num jogo também tínhamos que ganhar. Tudo fizemos para ganhar esse jogo, preparámos a equipa nesse sentido e é preciso não esquecer que o Farense, se ganhasse este jogo contra o Marítimo, ia à Europa. Era o jogo da estreia europeia do Farense. Exatamente. E o Marítimo jogava em Faro a sua permanência na primeira divisão. O Marítimo não podia perder. Não podia perder. Porque esta coisa de ficar dependente de outros resultados não era coisa que me interessava. Não, o Marítimo tinha que ganhar mesmo, que é para não depender de mais ninguém. Ganhou, acabou, não se discute mais nada. E, digamos, veja bem o ambiente, que não era em Faro, era um ambiente de festa autêntica, apresentaram tudo o que eles tinham e não tinham, equipas de amadores, de futebol profissional, futebol juvenil, aquilo era uma verdadeira festa autêntica de entrada na Europa. Pronto. E o que é certo é que o Marítimo foi lá, ganhou o jogo, eu não consegui vir, ganhou 2-1, eu não consegui vir esse jogo. O jogo iniciou-se e eu meti-me no carro e vim para cima para Lisboa.
e só soube do resultado em Canal Caveira, que era um colo onde muita gente parava para, para jantar ou para comer diversas refeições, porque era um colo muito visitado por gente do futebol e isso tudo. E eu fiquei no carro e deram uma notícia do restaurante para o carro, fizeram-me só um VDFT. E assim foi um momento de grande alegria. Chorei sozinho dentro do carro, porque tinha de chorar, não conseguia resistir a tanto. E metemos no avião, viemos para o Funchal. Chegámos ao Funchal, ao aeroporto, estávamos dentro do avião, sentados, e olhávamos para a rua e víamos bandeiras do Marítimo, enfim, adeptos, tudo o que era festa. Começámos a sentir o primeiro rugir daqueles leões todos, e isto parece que foi automático. O Paulo olhou para mim e eu olhei para o Paulo e dissemos: isto não volta a acontecer. Tanta alegria por tão pouco. Não, isto não volta a acontecer no Marítimo. O Marítimo merece mais e vamos fazer mais. E assim foi. Começámos por preparar uma equipa europeia. Eu ainda tenho as agendas todas de quando era presidente. Eu trabalhava, portanto, reunia-me com o Paulo dava o nome de 3 jogadores para cada posição. Eu apontava na minha agenda, que andava sempre numa agenda pequenina, que andava sempre no meu bolso, fazia todos os contactos. Quando resultava, tudo bem; quando não resultava, tínhamos as alternativas sempre. Portanto, a equipa era toda feita em sintonia com o treinador. Sempre foi assim, porque o treinador é que sabe o grupo que quer, como é que entende a equipa de futebol, e, portanto, nós, dirigentes, não temos nada que intervir nessa matéria. Temos é que ter confiança nas pessoas que escolhemos para trabalhar connosco. E isso foi uma coisa que eu sempre tive confiança nas equipas que escolhi, principalmente na equipa no Paulo Tuori e na sua equipa técnica, no professor Gilvano, no Jalberto Torres, no Arnaldo Carvalho, que também fez parte de tudo isso. E, portanto, sempre tive a maior confiança e partimos, digamos, construindo uma equipa com essa lista de jogadores. Investimos no Edmilson e no Heitor, que eram jogadores do Nacional. Portanto, o comendador Berardo, nessa altura, disponibilizou, acho que foram 25 mil contos. Passou um cheque ao Nacional. Até o episódio teve piada que ele passou o cheque, em que o cheque dizia Grupo Desportivo Nacional. E disse para o Berardo: opa, não é grupo, é Clube Desportivo Nacional. Pronto, mas não interessa e tal. E, entretanto, quando eu fui entregar o cheque aos diretores do Nacional, eu disse: olha, está em Grupo Desportivo Nacional, não sei o que é que o banco vai dizer. Cala, a gente quer lá saber. A gente quer o dinheiro, não quer saber se é grupo, se é clube. A gente precisa do dinheiro e quer o dinheiro e pronto. E lá construímos a equipa com o Paulo Tuori, que todos nós ambicionámos e quisemos. Tínhamos um grupo, um núcleo madeirense com uma grande mística também: o Carlos Jorge, o João Luís, Paiva, o Zeca, o Zébio, enfim, não sei se estou me esquecendo de mais alguém, o Ladeira, o Gonçalo Henriques. Sim, o Gonçalo, todos esses jogadores, digamos, o Abelhinha. O Abelhinha, tudo. O Abelhinha. E havia um ponta de lança também, que foi... O João Paulo. O João Paulo também, mas eu penso que foi mais tarde. Sim. Mas fazia parte deste grupo, deste núcleo forte de madeirenses que constituía o plantel, porque o plantel do Marítimo não eram 11 jogadores. E quando alguém pensar que o plantel de um clube de futebol são 11 ou 15, não, o plantel são todos os jogadores, todos são úteis. Muitas vezes saber ser suplente é muito importante. E o não saber ser suplente é terrível. E tudo isso prejudica um grupo. E nós tínhamos um grupo, cada um sabia aquilo que tinha a fazer, dentro de campo e fora de campo. Sabia estar. E isso é que foi o segredo disso tudo, digamos, foi termos um grupo que foi capaz de tudo isto. Depois, contratámos jogadores com um perfil diferente. Isto é, o perfil do jogador era jovem, ambicioso,
e não queríamos jogadores que já tivessem, digamos, alguma história no futebol português de subidas e descidas de divisão. Isto é, jogadores habituados a sair de um clube, entrar noutro e, digamos que sentindo pouco as ambições do clube, porque interessava profissionalmente se eles arranjavam contrato ou não arranjavam contrato. Isto de vir trabalhar para o Marítimo e jogar no Marítimo não era apenas de assinar contrato, era um compromisso profissional com o clube e com a terra que eles iam representar. A Madeira estava sempre presente também nos meus discursos com eles, porque a Madeira queria uma equipa na Europa. Andávamos a lutar há muitos anos para o conseguir. O governo regional apostava forte na equipa do Marítimo e em todas as equipas da Madeira, mas no Marítimo, neste caso, para que nós conseguíssemos esse objetivo. E, portanto, todos os jogadores que compunham o seu plantel tinham que estar compenetrados neste objetivo e ninguém podia quebrá-lo, E esta alma pela Madeira, pelo Marítimo, fez ver que vir para o Marítimo não era a mesma coisa que sair do Benfica e ir para o Gil Vicente ou ir para outro clube assim qualquer. Não, vir para a Madeira era um compromisso com a terra, era um compromisso com uma massa associativa, carente de êxitos, carente de vitórias e de uma vontade de ir para a Europa. Havia esse desejo. E, portanto, ninguém podia, digamos, trair este objetivo. Por outro lado também, para além do plantel, eu quero aqui frisar que também criámos uma organização profissional de apoio ao futebol muito boa, liderada por João Camacho, que já esteve aqui ontem, um profissional competentíssimo, um braço direito qualquer de líder de qualquer coisa. É um grande trabalhador, é uma pessoa leal, honesta, muito equilibrada e um grande filtro. Muitas vezes ele conhecia-me muito bem, sabia que, e sabe que eu reajo às vezes rapidamente, e ele, quando trazia os assuntos, aqueles mais difíceis e complicados, ele sabia filtrar e, digamos, apresentar o problema de uma forma que me impedia que eu tivesse qualquer reação que prejudicasse. Portanto, essa habilidade não é qualquer pessoa que tem, é preciso saber. E ele, de facto, foi um grande braço direito que eu tive no Marítimo e nunca me canso de elogiar, e ele tem tanto valor que hoje em dia está onde está. É um braço direito braço direito do Jorge Mendes e, portanto, tudo isso já é o suficiente para atestar da capacidade e do profissionalismo dele. Tinha outro também... O Presidente reconheceu esse mérito, pôde prever essas qualidades no João Camacho, por isso é que o convidou. Sim, eu fui aconselhado pelo Duarte Azevedo, porque eu, enfim, não era considerado uma pessoa do futebol. Eu estive na política durante muitos anos, mas a política, ser dirigente político e ser dirigente de um clube de futebol, há muita coisa, há muita semelhança, muita semelhança. Aliás, essa é uma das características da maneira de estarmos no futebol, porque o futebol tem a massa associativa e a massa associativa é o nosso eleitorado, digamos. Exato. Nós temos que saber trabalhar para o eleitorado se sentir satisfeito com aquilo que nós estamos a fazer. E esse tem que ser o objetivo do dirigente esportivo, sempre com equilíbrio, não pode pôr em causa a instituição. E então, queria aqui também, nesta equipa que foi formada, destacar o Paulo Rodrigues, que penso que ainda não foi falado aqui, mas o Paulo Rodrigues também era um elemento fundamental no Marítimo, pelo seu rigor, pela sua disciplina no trabalho, na organização dos jogos, nas relações com a Associação de Futebol do Funchal e com a Federação. Ele tinha todo esse papel que era fundamental. Depois tinha 3 pessoas que representavam uma certa experiência já do Marítimo, que já lá estavam há alguns anos, que era a Inês, com a sua sensibilidade, o senhor Azevedo, uma pessoa que também deu muito ao Marítimo na nossa altura, o Juvenal, que também ajudou-nos imenso e que foi muito importante. Na direção, olha, teve muita gente que me ajudou. Eu posso referir aqui o Eduardo Abreu, o Dr. Eduardo Abreu, que era o responsável pelas finanças,
Recordo aqui o Chico Gonçalves do futebol, o Vasconcelos, o Bragança, que era responsável pelas ligações com as comunidades, o Tibúrcio que fazia a ligação com o passado do Marítimo, que era fundamental. Era uma pessoa que recordava às vezes situações que ele tinha vivido, porque ele era mais velho do que nós, e recordava muito do passado do Marítimo e dizia: Presidente, é melhor não fazermos assim porque a nossa tradição e o clube é um clube que tem privilegiado isto e isto. Às vezes alguma pessoa que nós não tivéssemos tido muita atenção para com ela, ele diz: olha, atenção, porque isto é uma pessoa que foi útil na altura e tal, fui dirigente do clube, e fazia-nos recordar um pouco do passado do Marítimo e que também... Uma bússola. Era. E depois de tudo isto, é evidente que nós, com este grupo, também tinha uma mulher na direção do Marítimo, que nessa altura não havia praticamente. A Graça Luís, que também era das relações internacionais, principalmente para as questões da Europa, foi fundamental a ajuda dela. É uma grande maritimista, vivia diariamente também o clube com muita intensidade, e que também queria também agradecer a ela todo o trabalho que fez e a todos aqueles que eu referi agora. Não sei se isto às vezes é perigoso referir nomes porque podemos esquecer outros, mas se eu esqueci alguém que merece estar agora a ser destacado, foi esquecimento puro. Não foi que eu não foi com qualquer propósito. Depois, iniciámos a época como? Iniciámos a época de uma forma estudada também. Nada no Marítimo era feito em cima do joelho. Era tudo muito profissional. Aliás, eu julgo que o Marítimo estava à frente de muito clube a nível nacional. Muito. Com a entrada do Paulo Autuori, para já, o treinador era um treinador visionário, era um treinador que já estava atualizado. Quer dizer, quando se fala do Mourinho, o Mourinho foi dos anos deste século, 2000 e tal. O Paulo Autuori, na altura em que esteve no Marítimo, já introduziu tantos conceitos que se fala agora no Mourinho e que se elogiou tanto no Mourinho. O Paulo Autuori já introduziu esse futebol no Marítimo e além disso, julgo que na parte da relação humana é único, ainda continua a ser, é um homem extraordinário. E só assim é que se consegue atingir os objetivos e que se consegue ter um grupo unido. Depois, a preparação da equipa, fomos para a Suécia. Para a Suécia, era hábito o Marítimo estagiar na Suécia. Um estágio também, tudo com muito cuidado, onde nós tínhamos uma colaboração da Universidade de Educação Física de Estocolmo, que os atletas iam fazer todos os seus testes à universidade e eram estudados. De ano para ano nós víamos a evolução. Estudávamos as características de cada um. Quem era o jogador que tinha mais impulsão? O Edmilson. Quem era o jogador mais rápido depois de lançado em velocidade? José Pedro. Quem era o jogador mais rápido no arranque? Era o Gustavo. E o Vado, no meio campo, sabia disto tudo. Sabia que quando o José Pedro iniciava a corrida e já ia embalado, já ninguém o travava. E a bola era lançada para o José Pedro. Quando era uma situação em que era preciso arrancar para o contra-ataque, a bola era lançada para o Gustavo, porque o Gustavo tinha maior poder de arranque, ganhava em velocidade, enfim. E os cruzamentos iam bater à cabeça do Edmilson, que era um jogador. E, enfim, e outras coisas mais, depois, com os o Admir, que era um jogador. Aquele refinamento. Era lento, era mau profissional. Onde é que ele foi mau profissional? Só deixou saudades. Só deixou saudades. Um grande jogador de futebol. Xalá pudéssemos ter jogadores daquele nível no nosso clube, porque de facto ele marcava a diferença. Portanto, maravilha. Portanto, com esta preparação na Suécia, tudo isto estava estudado. O Marítimo era de facto uma verdadeira... o profissionalismo estava bem implantado no Marítimo e, como ele disse, nada era feito em cima do joelho. Tudo era feito com um objetivo.
No ano seguinte, refinámos outra vez, digamos, isto foi a primeira época, não chegámos à Europa nessa, não chegámos Por pouco, por pouco. à Europa nesta época, mas chegámos ao sexto lugar, já andámos lá Sim. perto. Uhum. Depois, no ano O seguinte, Leão já andava ali a rondar, já andava a rondar. já estava a preparar, estava a empurrar o Valentim Loureiro ou o Pimenta Machado para fora do lugar deles. Já estávamos a Exato. que as equipas não valiam muito por aquilo que tinham, mas valiam por os presidentes que tinham. Era o Valentim Loureiro e o Pimenta Machado, eram duas feras no futebol português. A seguir aos três grandes, eram eles os dois. Sim. E, portanto, o Marítimo, para entrar nessa situação, nós tínhamos que ter uma equipa muito superior à deles e tínhamos que gastar muito mais dinheiro do que eles. Primeiro que vivíamos numa ilha e os jogadores não vinham para cá pelo mesmo valor que ficavam no continente. E, por outro lado, como estávamos aqui isolados, fora do ambiente do futebol, porque aquilo ali no norte do país, enfim, eles confundem-se todos, árbitros, dirigentes, jogadores, aquilo andava tudo ali naquela, enfim, lá pelo norte. E nós estávamos aqui na ilha, separados disso tudo, isolados. Portanto, para vencermos tudo isso, tínhamos de ter uma grande equipa. Era dentro de campo que a gente tinha que dar a resposta. E, de facto, por muito que eles tivessem tentado, através de todas as armas fora do futebol, não conseguiam. Até o sexto lugar nós ameaçámos nesse ano e no ano seguinte chegámos ao quinto lugar. Grande vitória sobre o Boa Vista. Estávamos a perder a poucos minutos do fim. E recordo que baixei a cabeça e disse: não acredito nisto está a acontecer. Não vamos perder este jogo. Não podemos perder este jogo. E de um momento para o outro demos a volta ao resultado, ganhámos o jogo, fizemos uma grande festa nos Barreiros, fomos à Europa. Inesquecível. Fomos à Europa, foi uma grande Dos vitória. golos do Admir. Um gol do Admilson na primeira parte e a reviravolta com golos do Admir. Portanto, foi um momento histórico, mais um momento histórico que o Marítimo trouxe para a Madeira, foi mais um momento histórico. No ano seguinte, fomos outra vez ameaçar o poder instalado do Guimarães e do Boa Vista. Chegámos ao quarto lugar, atenção, o Marítimo atingiu o quarto lugar com os mesmos pontos do Boa Vista. Só por questões de gol average, não sei o que, é que ficou no quinto lugar. Mas atenção que esse jogo entre o Boa Vista e o Benfica, que foi o último jogo, aquilo ali houve qualquer coisa que o Boa Vista ganhou o jogo. E o jogo em que o Paulo Sousa acabou na exatamente, do Benfica. Expulsões e confusões, aquilo não foi assim uma coisa muito limpa, não sei, mas aquilo não foi assim tão transparente como os nossos jogos. E pronto, e lá eles ficaram em quarto lugar em vez do Marítimo. Eu sei e recordo, por exemplo, que o Marítimo passou a ser uma equipa respeitada a nível nacional. Atenção, respeitada e não tínhamos inimigos. Nós éramos respeitados pelos nossos adversários. O Marítimo não tinha inimigos. Nós éramos recebidos em qualquer campo do continente, bem recebidos, em qualquer um, pela massa associativa, seja lá por quem fosse. Tínhamos adversários, sim senhor, dentro de campo. Éramos adversários. Mas eu não sentia mau ambiente contra o Marítimo. Nós éramos uma equipa desejada lá. Até porque o nosso futebol era um futebol atrativo. Era um futebol que toda a gente gostava de ver jogar. Vanguardista. Era. E, portanto, tudo isso aconteceu desta forma. Fomos a segunda vez à Europa. Entretanto, não sei se você quer interromper alguma coisa. Quando quer interromper, pode interromper. Vamos falar sobre. Mas acaba. Não há limites temporais. Presidente, mas depois. Essa semana que antecedeu o duelo contra o Boa Vista, eu tinha 11 anos, portanto eu recordo-me bem daquele fervor que se sentia na Madeira. Havia uma ligação indissociável entre o clube e a terra. Exatamente. Hoje, infelizmente, não existe. As pessoas falavam sobre o Marítimo nas ruas, as pessoas trajavam de verde rubro nos dias que antecediam o duelo contra o Boa Vista. E depois, como corolário, há uma expressão que foi cunhada pelo presidente, que foi o vamos a eles. Foi. Isso, vamos lá ver.
isso foi uma coisa que eu sempre procurei transmitir à massa associativa. Foi sempre haver uma grande ligação entre a massa associativa e o clube, e entre o clube e a terra. É fundamental. O bairrismo, neste caso, e o maritimismo é fundamental para se conseguirem os objetivos que pretendíamos. E essa frase, vamos a eles, por acaso estava com o João Camacho no gabinete e não sei, olha, vamos a eles e e criámos, lançámos milhares de panfletos pela cidade. Sujámos a cidade toda com o vamos a eles. Para quê? Para demonstrar que nós vamos a eles com agressividade, mas não era para matar ninguém, nem no sentido negativo da palavra. O sentido de vamos a eles era um grito de alerta, uma chamada de atenção para aquilo que todos nós tínhamos que fazer. Ir a eles estando sentados num estádio ou estando dentro de campo. Vamos a eles e conseguimos, de facto, essa brilhante vitória sob a Boa Vista, e recordo esses momentos com muita saudade e, enfim, são coisas que nós recordamos e que guardamos. E que digo uma coisa, eu tenho muito orgulho. É uma coisa que eu digo a toda a gente. Eu tenho muito orgulho naquilo que só pode ter orgulho, só pode ter orgulho. Não, mas tenho mesmo, tenho muito orgulho no trabalho que fiz no Marítimo e nas pessoas que me acompanharam. Eu tive a sorte também de ter escolhido, a nível de organização interna do clube, ao nível técnico e do futebol, e ao nível da direção de dirigentes, tive a sorte, não sei se há alguma qualidade que eu tenha, de saber escolher as pessoas, não sei o que é, mas sei que tive a sorte de ter toda a gente. Olha, desculpe, ainda há pedaços esqueci-me de uma pessoa que foi o Miguel Afonso. Pronto, era uma pessoa que já estava a ser injusto para com ele não ter referido o nome dele, também como grande colaborador que eu tive no clube e que me tinha esquecido e estava a ser injusto para com ele. E, portanto, esta gente toda ajudou-me a construir este Marítimo e ajudou-me a ter orgulho no trabalho que fiz do Marítimo. Sabe, Presidente, para mim também, enquanto adepto, eu faço sempre isto, já o disse noutras entrevistas, não estou aqui na condição de jornalista, sou um adepto, portanto, eu dou-me ao direito de opinar, como é óbvio, e é inevitável estabelecer um paralelo entre o que foi a sua presidência e os anos seguintes. E eu acho notável essa sua humildade, porque não reivindica para si as glórias. Falou em várias pessoas, citou os nomes, pediu desculpa caso tenha esquecido alguém. Isso demonstra uma vez mais a sua nobreza de caráter, a paixão com que se dedicou, a devoção com que se dedicou ao Marítimo, e isso garante-lhe, os verdadeiros maritimistas não esquecem. Eu gostava de dizer o seguinte: eu sempre trabalhei pelo Marítimo, muitas vezes até prejudicando a minha vida, mas o meu objetivo sempre foi trabalhar pelo Marítimo e sempre pus o Marítimo em primeiro lugar. E, portanto, digamos que não trabalhei a pensar na minha imagem, não pensei, houve muita gente que ficou preocupada com a minha imagem, mas isso depois é a história do Clube Único, que isso depois vamos enverdar por um caminho que foi de âmbito político e de âmbito desportivo ao mesmo tempo, mas eu nunca me preocupei com a minha imagem no sentido de ser o protagonista do Marítimo. Eu não era o protagonista do Marítimo. Aquilo que eu quis fazer no Marítimo foi cumprir a história do nosso clube. E julgo que a ambição de qualquer presidente e de qualquer dirigente no nosso clube é essa. É cumprir a história, trazer vitórias, entusiasmar a massa associativa, cada vez mais fazer crescer a alma maritimista, fazer com que o Marítimo também cresça em termos de apoios, que não vá perdendo apoios, mas cada vez mais ganhe apoios. E esse é que tem que ser, digamos, o nosso objetivo. Agora, o nosso nome, enfim, o nosso nome depois, a história e a vida encarrega-se depois de colocar no lugar de vídeo. Acho que é uma lição que muitas pessoas deveriam aprender. Não sei, eu falo por mim e não posso falar por outro. Não, eu também aprendo, isto é útil para mim também.
é útil também para mim, é uma lição, isto é uma lição para todos. Você é um rapaz muito capaz. Eu li uma passagem sua, um comentário seu, quando ia aos Barreiros com o seu pai, que chamou-me a atenção. Eu não o conhecia, não sabia. Chamou-me a atenção, procurei saber quem era o Vítor Sousa e tenho a grande felicidade de o ter conhecido, de o ter encontrado agora nesta entrevista e de ver que você de facto merece tudo do Marítimo e você é muito útil ao Marítimo. Você logo que venha da Roménia tem que estar no nosso clube, não só sentado a ver os jogos, mas a ajudar a que o clube cresça e que o clube fique melhor do que é o objetivo de todos. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, não, Quem você sabe. não pode ficar de fora, não pode. Você seria um prazer. Não, sim, com certeza. Você é uma pessoa muito que eu aprecio muito. Aliás, e jovem ainda, e é com os jovens que nós temos que pensar no Marítimo do futuro também. Dar continuidade e dar vida ao Marítimo. Uma instituição centenária que precisa sempre dos jovens. Obrigado. É particularmente emocionante para mim, como lhe disse há pouco, porque por tudo o que vivemos no Marítimo, pelo facto de o Presidente Rui Fontes continuar a ser para mim e para muitos maritimistas o Presidente. O grande Presidente. Sabe, no futebol, quando nós somos presidentes uma vez, somos presidentes toda a vida, porque mesmo quando às vezes estou em Lisboa num restaurante ou noutro que eu costumava ir quando era presidente e agora vou, porque, enfim, criei amizades e não só criei amizades, mas são restaurantes com uma boa gastronomia, continuam a tratar presidente, não me tratam pelo nome, é porque não é presidente e, portanto, ficámos presidentes toda a vida. Sem dúvida. E assim é que deve ser. É. Vamos falar sobre... É aquilo que é o reconhecimento do futebol. O futebol é uma atividade que muita gente considera, enfim, talvez à margem da sociedade, mas não. O futebol é aquilo que nós somos. Os homens do futebol são os homens de todos os dias que estão nas empresas, que estão no seu trabalho, que exercem a sua vida no dia a dia. Portanto, nós fazemos parte da sociedade. O futebol é a sociedade da Madeira, é a sociedade de qualquer país. E todas as pessoas que a compõem e que estão no futebol não podem ser consideradas pessoas à parte pelo facto de estarem no futebol. O futebol o que tem é que às vezes obriga-nos a ter reações muito emocionais, porque o futebol muitas vezes é emoção, não é, digamos, a cabeça, não é a razão, muitas vezes é a emoção, sim. E tomamos às vezes posições e atitudes que às vezes não são as que se coadunam mais com a sociedade em si. E isso leva-nos a que às vezes, muitas vezes, as pessoas sejam consideradas como tal. Por outro lado, também é preciso não esquecer que a comunicação social está em cima do futebol. Não sei quantos órgãos de comunicação social existem no país. E todos os dias, se você liga qualquer televisão, todas elas falam de futebol e estão a falar de futebol. Até há momentos em que estão todos os canais a falar de futebol. Ora, uma atividade da nossa vida em que tão insistentemente se fala na comunicação social, naturalmente que tem que vir ao de cima de tudo, o de bom, sim, o bom, bom e o mau. Mas para a comunicação social o que interessa é o mal, porque o bom não é notícia, o mau é que é notícia. E, portanto, o futebol é considerado uma coisa à parte, mas não é. Porque nas outras atividades da nossa vida, se andassem também insistentemente a comunicação social em cima, a detectar isto, a ver aquilo, e se está certo, se está errado, se isto perceber bem, se não perceber bem, iam detectar os mesmos problemas. Mas também se houvesse noutros segmentos da vida social, se houvesse a mesma paixão que há no futebol, provavelmente a vida seria mais bonita. Também, é preciso. Tem que ser de tudo. Tudo tem que existir na vida. Claro. Exatamente, é no equilíbrio que as coisas têm que andar para a frente. Mas olha, entretanto, todo este marítimo que nós estávamos a construir, por uma razão, por motivos que eu julgo que foram motivos, por um lado, políticos e, por outro lado, desportivos. Políticos porquê? Um presidente do Marítimo é sempre uma figura importante e na sociedade madeirense
muito visível, é uma figura pública importante. E não há dúvida que o presidente do Marítimo, o Rui Fontes, ao conseguir o protagonismo que consegui para o clube, eu estava, digamos, com uma força em termos pessoais na Madeira, que muitos colegas meus do partido estavam muito preocupados com isso. Principalmente aquelas figuras mais importantes do partido e que todos nós reconhecemos perfeitamente. Os Delfins. Portanto, os Delfins, aqueles eternos Delfins que apareciam e tal. E com certeza que eles também moveram estavam preocupados com isso, e tudo o que acontecesse ao Rui Fontes nessa altura seria importante, porque digamos que retiraria força a um potencial candidato, que nunca, mas eu só quero, estou a interpretar o pensamento deles, o meu era Marítimo e única exclusivamente. E portanto tudo isto começou a ajudar a uma certa situação de renascimento da ideia do clube único, porque esta questão do clube único não foi uma coisa de agora. Esta questão do clube único já existia na altura em que o Marítimo, na altura em que a Madeira quis entrar nos campeonatos nacionais. Esta questão do clube único já foi falada porque queriam que fosse Marítimo Nacional e União e Sporting, e o Marítimo pôs a isso, o Marítimo sozinho assumiu isso. E, portanto, digamos que o Nacional e o União, o Sporting quase o Sporting da Madeira já não tem atividade, penso que já não tem futebol, pode estar em atividade, mas já não tem equipa de futebol. Não. Portanto, o Nacional e a União, digamos que mais uma vez quiseram travar esta força do Marítimo. O Marítimo estava hegemónico. Se havia equipa de futebol da Madeira, era o Marítimo. E pronto, e se a Madeira quisesse ter uma equipa de futebol ao mais alto nível, tinha que ser o Marítimo. É evidência, porque o Nacional e a União andavam nas segundas ou terceiras divisões. Nem sequer saiu na Segunda B, sim. Ora, como é que se vai... Aliás, o João Camacho ontem dizia que o segundo clube da Madeira na altura era o Machico. Era Machico, era o clube com mais adeptos, não há dúvida. A seguir o Marítimo era, e não há dúvida nenhuma sobre isso. E tinham paixão pelo futebol, o Machiqueiro ou o Machiquense, mas o Machiqueiro tinha paixão pelo futebol e era um clube muito, muito apreciado também. E o que é que acontece? Ora, com o Nacional e a União na terceira divisão ou segunda divisão, como é que se vai agora lembrar de fazer um clube único? Porquê? Só para impedir que o Marítimo fosse o grande representante da Madeira no futebol nacional. E o Marítimo só precisava de mais um empurrãozinho. Depois de termos chegado onde chegámos, era mais fácil o Marítimo intrometer-se entre os três grandes, e daí a 4 ou 5 ou 6 anos disputar um título nacional, do que voltar para trás para fazer um clube único. Isso então foi destruir tudo. A ideia do clube único que ia profanar a nossa história, e esvaziar-nos de alma. E completamente, e repare, os grandes adeptos, e a maioria dos adeptos do futebol, 90%, posso estar a exagerar, não quero exagerar, mas 80% dos adeptos do futebol da Madeira são do Marítimo. Sim. Ora, quer dizer, o estádio ia estar cheio de adeptos do Marítimo. Nós sabemos quais são os adeptos do Nacional e da União. O União praticamente não tem, são muito poucos. O Nacional tem mais adeptos, mas não é nada que se compare com o Marítimo, e, portanto, íamos sacrificar o clube hegemónico, íamos sacrificar o clube que melhor classificação tinha nessa altura e que, com um ligeiro empurrão, ia chegar aos objetivos da Madeira, e então prejudica-se tudo isso criando um clube único. Quer dizer, as cores do Marítimo, depois jogava com as cores da União, depois tinha o nome do Nacional, quer dizer, uma baralhada total. E os clubes, qualquer clube, não nasce de cima para baixo. Os clubes nascem de baixo para cima. Primeiro têm que criar a sua massa associativa, aquilo que é a nossa alma. A nossa alma, primeiro foi criado esse desejo de vencer, esse desejo de querer, é que deu origem ao Marítimo. E, portanto, não se pode criar um clube administrativamente. Olha, isto vai ser assim agora e vamos fazer este clube. Pronto. Com essa ideia, estragou-se.
tudo aquilo que o Marítimo estava a fazer, estragou-se o futebol da Madeira, e o futebol da Madeira nunca vai passar daquilo que é aquilo que nós vemos. Porque perdeu-se a grande oportunidade de ter o grande clube da Madeira, que era o Marítimo, infelizmente, para os adeptos do Nacional e do União, mas nessa altura, até essa altura não tinham feito nada que justificasse uma aposta da Madeira neles. E, portanto, eu acho que foi, digamos, destruir todo o trabalho. Eu senti-me bastante aborrecido com a situação. Tivemos aquela Assembleia Geral no Tecnopolo, que só nessa Assembleia Geral estava mais gente do que no estádio dos Barreiros, quando o Nacional e a União jogou. Estava só da ideia. Assembleia de 95. Okay. Meu pai foi. Em que recusámos o Clube Único. Uhum. Recusámos o Clube Único, não pode ser, isso é uma coisa que não entra no Marítimo. Pronto, e recusámos o Clube Único, depois, e isto é importante, esta questão para ser tratada, é preciso não esquecer que o Governo Regional cortou todo o dinheiro ao Marítimo, todo, desde dezembro, salvo erro, até junho, o Marítimo não recebeu um tostão. E depois, por vendetta. E depois, para denegrir o meu trabalho, diz-se que o clube estava financeiramente num descalabro. E que entretanto resolveu-se tudo, que houve milagres. Não houve milagres. O que se fez foi declaradamente prejudicar o Marítimo, e o clube financeiramente estava mal porque estava há 7 meses sem receber um tostão do governo, e outra coisa que eu nunca fiz na minha vida, fui olhar para trás e culpar aqueles que estavam atrás de mim. Nunca fiz isso. Eu assumi a presença do Marítimo, e o Marítimo não estava bem financeiramente, não pensem que estava bem, não estava. Só aos CTT, eu lembro que na altura devíamos 10 mil contos. Aos CTT, só de telefones. E nós tivemos que resolver isto. Eu tive que resolver muita coisa complicada, que é herdade do Marítimo, e nunca ninguém me ouviu dizer se a administração deste ou daquele foi boa ou má. Não. Cada um fez o melhor que pôde pelo clube. E eu não tenho nada a criticar aqueles que me antecederam. Aqueles que me antecederam fizeram o seu trabalho, cumpriram o seu dever. Eu assumi a responsabilidade do Marítimo. Assumo para o bem e para o mal. Não tenho nada a criticar o que estava passado. Porque fui muito criticado, e eu falava financeiramente. Pois financeiramente eu já recebi o Marítimo com um déficit tamanhos. E ainda por cima depois. Atenção. Quando fizemos a aposta na Europa, não me esquece que o presidente do governo disse: Rui, se você quer ir para a Europa, faça as apostas todas por conta do Marítimo, porque o governo não faz esse tipo de apostas. E eu disse: está bem, perante esse desafio, se você chegar, então compensamos o Marítimo por ter chegado à Europa. Agora, verbas antecipadas para atingir a Europa, não conto com o governo. Eu não estava a contar com isso. Agora, o que gostei foi da segunda parte da sua conversa, é que se atingirmos a Europa, vamos ser, digamos, ressarcidos pelas despesas a mais que tivemos. E foi aí que eu juntei um grupo de pessoas, porque eu nunca fui uma pessoa muito rica, tenho a minha vida normal, digamos, não vivo em dificuldades, mas não tenho o suficiente para poder fazer investimentos muito grandes no Marítimo. Mas tinha pessoas amigas que acreditavam em mim e que, portanto, apostaram na ideia, na concretização dos objetivos, e conseguimos, de facto, o objetivo de investir com o dinheiro de adeptos do Marítimo, com pessoas do Marítimo, com o comandador Berardo, o comandador Jorge de Sá também, que nos ajudou muito, e não sei se agora também o Cedias da Parreira, também uma pessoa que nos ajudava muito, e não sei se outra vez estou a esquecer alguém, mas eu peço desculpa se por acaso estou a esquecer neste momento alguém que nos tenha ajudado nessa altura bastante, e com essas vontades, com esses apoios financeiros, nós conseguimos construir o Marítimo Europeu. E depois, então, é que o governo nos compensou pelo investimento que fizemos. Portanto,
tudo aquilo que se diz de que o Marítimo que eu deixei o Marítimo financeiramente numa desgraça e que se não fosse de não sei quem e nem sei quantos, nada disto, que o Marítimo tinha desaparecido, isso é denegrir, é tentar denegrir o meu trabalho e denegrir o meu trabalho e a pessoa em si, porque toda a gente sabe, e eu sei que fez um bom trabalho no Marítimo e tenho a consciência daquilo que fez. E eu volto a repetir, tenho muito orgulho naquilo que fez. E ninguém, posso ter cometido erros, como não há ninguém perfeito, mas o objetivo foi conseguido. E os objetivos, isso, ninguém me ter essa conquista. E das pessoas que me acompanharam. Portanto, quando se fala nessa questão financeira, essa era uma questão que eu gostava de tratar e de falar, foi de facto provocada pelo governo, e mais o Nacional e União, quando se fez auditoria aos clubes, o Nacional e a União estavam piores que o Marítimo, mas nunca ninguém falou nisso. Se reparar, nunca ninguém falou na situação do Nacional e da União. Falou-se do Marítimo e do Rui Fontes, tinha posto o Marítimo na desgraça, na família. E se não fosse os deuses que apareceram, tantos os deuses que o governo regional é que meteu depois o dinheiro todo dentro do clube para resolver os problemas, voltou a repouso, aquilo que era preciso. Essa teoria, Presidente, fez escola e durante muitos anos fez e ainda faz. Fez escola e continua. Essa propaganda para mim não passa de propaganda, e é bom que o Presidente tenha esta oportunidade do contraditório, porque nem sempre lhe atribuíram a possibilidade do contraditório. Muitas vezes vimos entrevistas... Não. Aliás, até esqueceram, na história do Marítimo, houve uma história recente, eu lembro de ter ido uma vez a um jantar do Marítimo em que o Governo Regional tinha feito uma banda desenhada, salvo erro, da história do Marítimo e que metia a questão da Europa. A questão da Europa no Marítimo é uma questão menor. A entrada do Marítimo na Europa pela primeira vez era uma questão menor, precisamente, via-se que há uma intenção clara ali de denegrir a imagem, mas a mim não me preocupa nada, porque eles fazendo isso só me valorizam, só me sinto mais valorizado, porque eu não faria isto a ninguém, não, a minha maneira de ser não é essa, não tem nada a ver com esse tipo de comportamentos. O meu comportamento é valorizar aqueles que têm valor e não só, e dar valor ao trabalho que cada um realizou, seja lá onde for. Agora, essa história, eu lembro de ter olhado para aquilo e ter pensado, isto de facto é uma tristeza, gente assim, é de ter pena. Visão curta. Não se pode... Visão curta... muita malevolência, mas de facto o Presidente deixou um dado... Governo, e atenção, o Governo patrocinava estas coisas, esta era tudo, eu vejo intenção clara de me prejudicar pelo facto de eu ter tomado a posição que tomei no Marítimo e por ter conseguido a projeção que dei ao Marítimo nessa altura. Não há dúvida nenhuma que o Marítimo projetou-se a todos os níveis. O Marítimo era o clube único da Madeira, era o maior representante da Madeira, ali não havia discussão possível, e introduz-se um elemento que veio prejudicar, que foi o clube único, para retirar tudo aquilo que estava a ser feito e conduzir o futebol da Madeira àquilo que é hoje em dia. É aquilo que se vê, não há nada, não é nada. O Marítimo anda ali está na quase 30 anos, quantas qualificações europeias? Porque houve uma intenção clara de retirar a força do Marítimo. Houve essa intenção. E ela existe, e não podem negar isso. Não podem negar isso. E pronto. E agora andamos nisto, quando já podíamos ter um Marítimo, de facto, numa posição bem cimeira do futebol português. Mas, enfim... É indubitável, o Presidente que deixou uma herança bastante pesada no clube, que é uma herança de vitórias, uma herança feita de glórias. Eu acho que isso é que é a grande, acho que essa é a grande herança que eu deixei. Isso afeta muita gente e quando... Eu gosto de tratar as heranças. Exatamente, e essa herança afeta, parece tantos anos depois, continua a afetar muita gente, e para justificar fracassos invoca-se um passado já bastante distante. Não sei, eu não... É a minha opinião enquanto eu nunca mais liguei a essas coisas, nunca dei resposta a isso. Porque nunca deu.
Nunca dei, nem me interessei. Não me interessa porque as pessoas percebem. Eu penso que a massa associativa do Marítimo tem tudo, não é? Mas acho que a maioria é inteligente e percebe que o objetivo era de facto denegrir o clube, que o clube estava nas ruas da amargura, mas não era o Marítimo que estavam todos, Nacional e União, volto a frisar, Nacional e União estavam piores que o Marítimo. E para salvar esses dois é que o Marítimo também foi. Porque é preciso terem atenção que tudo isto do futebol da Madeira, os apoios e essas coisas todas, surgiram a partir do momento em que outros clubes entraram nos campeonatos nacionais. Porque enquanto o Marítimo esteve sozinho, o Marítimo aguentou-se com receitas próprias. É evidente que não era um clube de primeira divisão inicialmente, mas chegou à primeira divisão sem um tostão do governo. Pela sua força própria. Ora, este clube tendo de custear. É uma força natural e artificializou-se o futebol da Madeira quando toda a gente resolveu fazer futebol. Toda a gente ia para o campeonato nacional, toda a gente queria estar na primeira divisão, como se a primeira divisão fosse um campeonato da Madeira. Não pode ser. Não pode ser. E isto, na minha opinião, destruiu aquilo que podia ser uma grande equipa da Madeira na primeira divisão. Até porque nessa década de 90 o Marítimo estava à frente de uma equipa com o Braga. O Braga lutava para não descer. E hoje o Braga não existia nessa altura. O Braga não existia, sim. O Braga era uma equipa que lutava para não descer. Hoje em dia o Marítimo podia estar no lugar em que está o Braga, não tenho dúvida nenhuma, ou até à frente. Porque há mecanismos hoje em dia de gestão do plantel e da equipa de futebol que na minha altura não existia. Há outras coisas, há maneiras mais adequadas ao tempo em que vivemos que se pode talvez construir equipas de outra forma. Mas é preciso também ter a parte financeira para suportar uma situação destas. Ora, a partir do momento em que se retirou ao Marítimo toda a força que tinha, toda a força não, o Marítimo mantém a sua força. Mantém a sua força. Agora, retirou-se financeiramente as possibilidades que se poderia atribuir ao Marítimo para chegar a essa situação. A partir desse momento, olha, andamos onde andamos e... Uma mediania. E os adeptos do Marítimo querem... Sim. Querem mais, e depois admiram-se de vir o Benfica, o Porto e o Sporting à Madeira, e que as pessoas adeptos do Marítimo tiram pelo Sporting, pelo Marítimo, pelo Benfica, mas quais são os objetivos? Se a gente tivesse a lutar pela Europa, de certeza que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, quando chegassem cá à Madeira, não iam encontrar os adeptos esses que têm segundos clubes, que são os três grandes, com certeza que não iriam ter a mesma reação do que dizer, opá, a gente está aqui a lutar pelo 10º, pelo 8º, pelo 7º, pelo 9º, enquanto eles estão a lutar pelo título. Olha, vamos, como eu sou do Sporting ou do Benfica, que o Benfica ganha ao Porto. Pronto. E tudo isto gera, de facto, situações que a gente não gosta de ver, mas olha, é o que temos e o que podemos ter. Importante, é fundamental que nós recuperemos essa, como o Presidente invocava, essa alma maritimista. É fundamental que isso regresse ao Caldeirão, que essa envolvência, que essa ligação entre o clube e a terra ressuscite. Existe, mas não é comparável à década de 90. Eu estou agora na Roménia e já não vejo... Sabe que as histórias trazem sempre outros apoios aos clubes. É preciso histórias, é preciso uma equipa que galvanize. A alegria, a alegria de jogar, aquela equipa, dava prazer vê-los jogar. A alegria e a confiança que eles tinham dentro de campo. Não havia resultados adversos. O resultado podia estar adverso. Mas, ao fim dos 90 minutos, ele já tinha sido dado a volta. Porque era uma equipa que tinha muita confiança. Conheciam-se muito bem. Eles todos conheciam-se muito bem. E depois jogavam com alegria, com prazer de jogar futebol. Ninguém era obrigado a isto ou obrigado àquilo. Eles libertavam tudo aquilo que sabiam, porque sabiam que ninguém lhes caía em cima por ter feito uma asneira ou outra. Porque é normal, nós na nossa vida fazemos mais um indivíduo com a bola nos pés. Isso é mais do que natural. E, portanto, toda essa alegria, toda essa confiança
de origem é que se transmitisse ao público a mesma coisa, o público também era um público confiante. Nunca mais nos esquecemos. Sim. Os livros, eu vou referir aqui um caso, que é o Heitor, porque eu ainda hoje em dia passo de passar e quando falam do Marítimo falam sempre dos livros do Heitor. Sim, e os cantos. E os cantos do Heitor. Aquilo era meio golo. Tantos jogos que nós tivemos, que aquilo estava meio engatado. Não havia forma da gente conseguir ganhar e logo aquilo havia ali um livro, um canto e de repente tudo mudava. O Heitor está a assistir ao direto. Está a assistir ao direto. Oxalá que eu acho que o Marítimo devia procurar um Heitor onde existisse. Já não se faz. Não se faz, mas deve haver alguém a bater livros e cantos. Eu nunca vi alguém bater um canto como o Heitor, nunca vi. Nunca vi coisa igual. Havia um jogador no Barcelona, o Koeman, salvo erro. Sim. O Ronald Koeman, holandês. Também batia uns livros que eram malucos, mas os cantos não. Não. Eu ainda há dias a falar com o Silvénio, o guarda-redes do Guimarães, o Neno. O Neno, que também esteve no Benfica. O Neno, quando o Guimarães esteve cá, eu esteve com ele. E ele disse: "Meu pai, eu nunca vi, eu tinha medo." Mas o Neno sofre aquele gol contra. Ele disse que não sabia para onde é que levava as mãos, ele tentava acompanhar a bola, mas quando chegou às mãos ela passou, quer dizer, desviou completamente, quer dizer, e era assim, não há dúvida. Foi antes, desculpem só ter referido agora o Heitor, eu sei que eles todos vão brincar agora entre eles, mas eles sabem que todos eles foram fundamentais, cada um com as suas características, mas essas características todas juntas de um grupo fabuloso, liderado por um fabuloso treinador, que eu nunca me cansarei de falar nele, que é o Paulo Autori, grande treinador. Sem dúvida. Grande treinador e grande homem. Atenção, aquilo não era só futebol, era muito mais do que futebol. Muito mais do que futebol. Introduziu no Marítimo outros conceitos a nível do grupo, da equipa, outros conceitos. Eu lembro quando entrei no Marítimo, via os jogadores a jogar às cartas, fumavam, enfim, tudo coisas assim. Quando este grupo do Marítimo viajava a ler livros, enfim, entretidos com coisas culturais, coisas que os enriqueciam e que era um prazer ver, eu como presidente sentia que de facto tinha ali um grupo de jogadores que não era aquilo que habitualmente se de futebol, não, eram jogadores de futebol, mas para além do futebol tinham outros objetivos na vida e esses objetivos, e não tenho dúvidas nenhumas, muitos já deviam ter, mas o Paulo Autori, quando os trouxe, sabia que eles tinham esses objetivos e foram incutidos por ele. Isso tem ficado bem patente nestes diálogos que tenho mantido. Tem sido um privilégio falar com todos eles, já hei de falar com muitos mais. Aproveito para lhe dizer, Presidente, que o Everton manda-lhe um abraço, o Arivelto também está aqui a assistir, o Heitor também está a assistir. O Alex mandou uma mensagem. O Alex mandou uma mensagem a dizer para pedir que lhe envie um abraço e disse-lhe "You are the best." He is the best. Concordo. Tenho aqui, também não quero esquecer outros atletas. O Rui Vieira também deixou aqui um comentário. Rui Vieira, um grande abraço. Um grande abraço para o Novamente, Rui. um grande abraço. Neste momento enfim, de grande dificuldade, todos nós que perdemos os nossos pais sabemos o que nos custa viver estes momentos e a nossa solidariedade, a nossa amizade e os nossos profundos sentimentos pelo momento que ele está a passar. Que ele se sente acompanhado por todos nós. Exatamente. Presidente, aí atrás tem uma bola da final do Jamor. Final do Jamor, assinada por todos os jogadores. Olha, e tem aqui também, deixa eu ver, já vou dizer, olha, Bento Marques, o árbitro. Com certeza que está aqui Bento Marques. Sim. Tem o Lucílio Batista, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tem que ter mais gente aqui, onde é que ele está? Olha, só está assinada pelos árbitros. É? É. Esquisito, eu tenho outra que está assinada pelos jogadores, mas esta, olha, o Bento Marques, o Lucílio Batista está aqui, devido ser fiscal de linha, António Manuel, isto, olha,
trouxeram uma bola errada e pedi a bola com a assinatura dos jogadores. Trouxeram uma assinatura dos Trouxeram a jogadores. bola errada. Já se vai pôr isto na ordem em casa. Presidente, e essa final, essa final de 95, essa trajetória até o Jamor e depois a derrota? Isso foi outro objetivo do Marítimo na altura. Era ver se trazíamos para... Como o campeonato era difícil de trazer, ver se trazíamos uma taça, que na altura era a Taça de Portugal, não havia a Taça da Liga, era a Taça de Portugal. Apostar na Taça de Portugal também, porque era uma forma mais simples de trazermos um título nacional para a Madeira e através do Marítimo. Pronto, e lá, enfim, tivemos a trabalhar nesse sentido, porque eliminámos o Porto na meia-final, jogámos, enfim, eliminámos, já não me lembro quem é que eliminámos, sei que na meia-final foi o Porto, e todos nós não esquecemos a grande exibição do Everton. Sim. O Everton defendeu tudo e mais alguma coisa. Era dos quando tais jogos, que não entrava. Estava feito para não entrar e estava feito para irmos à final da taça. Mas também havia o Alecrim antes do jogo, isso também é importante. É o senhor, aquele E senhor o velhinho do Marítimo. Era, é verdade. Grande. Esse era também a alma, esse é a alma do povo, um homem do povo. E não sei se está a par, Presidente Rui Fontes, mas numa conversa com o Rui Vieira eu sugeri tentarmos angariar fundos para erigirmos uma estátua de homenagem ao Sr. José, ao velhinho do Marítimo, porque ele passava todos os jogos, ele Sim. Essa é uma imagem, sem dúvida. Tem aquela cruz da Alecrim, eu lembro dela, não sei se era o Sr. José que na altura da subida à primeira divisão, mas também essa cruz passava e fazia parte do jogo. Os jogos não começavam sem essa cruz da Alecrim. E quando não ia, nós não nos sentíamos tranquilos em relação exatamente. Que o Paulo Tuori dizia que o velhinho do Marítimo, o Sr. José, acompanhava no Caldeirão as manobras ofensivas e defensivas. Era sempre com o guarda-chuva, Exatamente. Não há dúvida que esse senhor, digamos, representa, eu acho que podia ser, digamos, o verdadeiro representante daquilo que é o adepto do Marítimo. Sem dúvida. Um homem do povo, uma pessoa que, portanto, que ama o seu clube, que vive o seu clube da maneira como ele viveu, e podia ser, de facto, a imagem do adepto do Marítimo. Acho que essa ideia é extraordinária e oxalá que os sócios do Marítimo consigam colocar uma estátua dele no acredito que será possível, havendo mobilização e no Marítimo. Isso é uma questão, depende da massa associativa, depende claro. Da direção do clube. Também dependerá da direção, claro. Muita gente e essas coisas temos que saber como é que é. A direção só teria eu não sei, do ponto de vista estatutário, não sei como é que isso funcionaria, mas a nossa intenção é angariar os fundos, portanto a direção do Marítimo não vai gastar um centavo, só teria de atribuir espaço no Caldeirão para a estátua. Vamos ver, é um projeto... Acho uma boa ideia. Vítor, já é uma forma de vocês já colaborar com o clube. Lá começa já com a ideia, essa é que é. É preciso começar com alguma coisa, tem que começar. Acho que essa ideia é extraordinária. Tudo o que seja recordar o passado do Marítimo, as glórias do Marítimo e aquilo que de bom o Marítimo tem tido, tudo isso faz parte da nossa história, isso é a nossa alma, isso é que é o Marítimo. O Marítimo somos nós. Exatamente, o Marítimo somos nós. E a força do Marítimo é a força da sua massa associativa, não é mais nada. Presidente, não sei se tem a noção de que recebemos imensos comentários após de adeptos maritimistas. Há um denominador comum. Temos saudades suas, temos saudades de um presidente que vive o Marítimo, que respeita os adeptos, que respeita os sócios. Um presidente que se dedica com paixão ao clube e que, enfim, como lhe dizia, gosto de enfatizar esta característica das suas presidências, essa forte ligação sua
aos adeptos. Não havia qualquer manobra sua para inferiorizar os adeptos, para retirar a legitimidade opinativa aos adeptos. Sim, o Vitor já disse que o Marítimo são os adeptos, portanto, aquilo que os adeptos sentem e aquilo que os adeptos querem deve ser aquilo que os dirigentes devem fazer e devem procurar cumprir. E foi isso, eu julgo que isso é que traz alegria às pessoas. Nós não estamos a dirigir para contrariar as pessoas, nós estamos a dirigir para satisfazer os interesses e os objetivos dos sócios. E só assim é que temos um clube grande como o Marítimo é. E julgo que isso se passa com o presidente Carlos Pereira, não tenho dúvida nenhuma que ele também se dedica muito ao clube, tem paixão pelo clube e, portanto, essas situações com certeza que existirão atualmente no Marítimo. É evidente que há pessoas mais... Há estilos de liderança. Há estilos, pronto, são estilos. Cada um tem o seu e temos que respeitar cada um. Agora, o trabalho que cada um executa é sempre meritório, isso aí não tenho dúvidas nenhumas. E agora, em relação a esses adeptos que têm saudades, com certeza que eles estão cá na Madeira, não estão? Muitos não estão na Madeira. Não, alguns mas não estão na cá na Madeira. Madeira é fácil, encontram-me na rua. Não, mas há quem peça o seu regresso à presidência do Marítimo. Não, isso lá não, pelo amor de Deus, não. Como é que eles dizem? Regressar, como é? Nunca se deve regressar ao lugar onde fomos felizes. Pronto. Não. Então, ficam frustradas as expectativas de tantos adeptos que aqui comentaram durante este direto. Presidente, nós poderíamos falar durante horas sobre o Marítimo, mas também fruto da hora aqui na Robénia e para evitar reclamações dos vizinhos. Não, às vezes acontece. Fez muito barulho, fez. Não, o presidente sou eu a falar. Também às vezes empolgo-me e depois posso ter problemas com a vizinhança e isso é coisa que eu não quero. Mas já vamos com 1h20. Também o Bruno Mendes também pedia uma segunda ronda de conversa consigo. Poderá acontecer, se estiver disponível. Quando quiser. Eu estou sempre disponível, Vitor. Quando você quiser, estou sempre disponível. Agradeço muito. Então na hora de comer uma espetada, vou-lhe fazer inveja. Vou ver se convide-me para uma espetada quando eu for à Madeira. E para os outros, e para os que estão no Brasil, embora eles tenham boa carne no Brasil. Tem boa carne também. A espetadinha da Madeira. Não é igual. Uma ponchinha. É só nossa. Essa é só nossa. É verdade. Seria bom se desse um dia para reunir toda essa malta na Madeira, porque eu sei que eles querem. Não é difícil. Todos eles estão bem a ver. Não acredito que nenhum esteja mal na vida. Estamos todos vivos e com muita saúde. Agora, com esta questão da pandemia, digamos, a circulação e o transporte estão um pedacinho mais difíceis. Sim. Mas quando as coisas normalizarem, é só combinarmos uma data e pensarmos nisso a sério. E vamos a eles. Todos ao estado dos Barreiras, ainda jogar fazer uma equipazinha para jogar meia hora. Acho que sim. Eu aguento meia hora, não sei se eles aguentam. Eu penso que sim. O Heitor ainda continua a jogar também. Melhor forma física do que muitos deles. Seria um jogo bonito. Isso é interessante. Na baliza do Everton não entrava gol. Certeza que não. Mas também... O 0-0 estava garantido. Se eles não marcassem, depois desse frio. Queria ver se o Heitor ainda teria a mesma potência de remate. Se ele tiver, não sei não sei quem vai à baliza. O Heitor tem que ensinar o quê? Ou tinha um defeito no pé. Ele não esclareceu. Nunca ninguém soube. E quando batia na bola, ninguém conseguia igual que aquele defeito é que lhe dava o efeito na bola. Alguma coisa ele tinha. E que se ele soubesse qual altura, dizem também que é muito trabalho e bater muitos livros. Eu acredito também que é tudo fruto do trabalho. Já o Cristiano Ronaldo também fala muito do prestígio daquilo, tudo que ele alcançou na vida, foi à custa de muito trabalho. Muito estranhos. E penso também que se alguém que se preocupar em ser um batedor de livros e for treinando,
e o Heitor lhe der umas dicas, pode ser que a gente ainda arranje um jogador para o Marítimo que seja o sucessor do Heitor. Vamos a ver se há um jovem madeirense que queira aprender com o Heitor. Hoje em dia é fácil, o Heitor está no Brasil, Sim. como é que se mete o pé e tal, aquela coisa toda, e todos os dias dá-lhe um treininho e vê se é possível criarmos aí um jogador que bata livros e cantos como ele. Seria bom. Presidente, uma última pergunta. Sei que não é um homem de guardar mágoas, mas o facto de nunca ter sido distinguido com o Leão de Ouro, isso não lhe deixa alguma amargura? Não, amargura nenhuma. Olha, eu tenho... Vamos lá ver. Os Leões de Ouro sempre foram atribuídos a pessoas que exerceram cargos e funções no clube e que, ao exercerem, não só pode não ter exercido funções no clube, mas foram atribuídos a maritimistas que, pelo seu trabalho pelo clube, se distinguiram em algum feito histórico ou não só pelo clube. Ora, eu penso que, neste momento, pela banalização que se fez do Leão de Ouro, eu assisti a muitos Leões de Ouro que não vejo qualquer justificação para a atribuição desse Leão de Ouro a essas pessoas. Portanto, eu julgo que o Leão de Ouro perdeu a verdadeira essência da sua existência, porque ele foi criado com determinado objetivo. E há uma coisa aqui, portanto, todos os clubes têm um conselho, que é o Conselho Superior, não digo todos, mas os clubes que têm história, os clubes que gostam de honrar o seu passado, que têm orgulho naquilo que fizeram, por todos aqueles que passaram pela vida do clube, tem um órgão que se chama Conselho Superior, que como o próprio nome diz, é um órgão que é de aconselhamento. E é constituído por antigos dirigentes, por antigos atletas, por figuras do desporto, por figuras da sociedade que, digamos, que sejam adeptos do clube, e que essas pessoas é que atribuem os galardões a esses dirigentes do clube, que eles entendem que devem ser galardonados. Não é uma direção do clube, a direção do clube a atribuir. Nós, por exemplo, tínhamos o senhor Tibúrcio, que era, digamos, não era um conselho superior, mas o senhor Tibúrcio, por exemplo, nessas coisas era uma pessoa muito seletiva. Não era qualquer pessoa que era Leão de Ouro, e eu não atribuí nenhum. Não atribuí nenhum Leão de Ouro. Posso ter cometido um erro, mas como agora se atribui Leões de Ouro a toda a gente, está a perceber? Eu julgo que eu posso ter cometido um erro. Pequei por uns a processo, outra por defeito. Eu pequei por defeito, por não ter atribuído. Falhei nesse aspecto. Olha, por exemplo, eu já falhei, já reconheço que falhei. E acho que, mas se quer que lhe diga, eu já tive adeptos do Marítimo, sócios do Marítimo, que vieram falar comigo, que iam-me propor para Leão de Ouro, e eu não aceito, não aceito ser Leão de Ouro do Marítimo, porque, como eu já lhe disse, a verdadeira essência do Leão de Ouro está completamente desvirtuou-se, e sei que não sou aceito como Leão de Ouro, porque eu sei que já fui proposto e não aceitaram. E, portanto, nem vale a pena sequer proporem uma coisa dessas. Talvez quando novos tempos chegarem ao Marítimo. Não. Nada disso, não quer saber dessas coisas. Marítimo é mais forte. A honra ultrapassa as honrarias. Exatamente, e geralmente essas coisas só servem para fazer brilhar os dirigentes. É uma forma de brilharem, o reconhecimento que às vezes fazem determinadas pessoas, é uma forma deles brilharem, não é o reconhecimento está praticamente em segundo lugar. Eles querem brilhar perante todos os sócios porque tiveram uma atitude daquelas. E acho que não, eu não concordo, e quando não concordo, não colaboro, não é? Faz muito bem. Presidente, muito obrigado por esta conversa maravilhosa que se estenderia durante horas. Adorei também. Teremos a oportunidade novamente para uma nova conversa, porque há adeptos a pedi-la. Certeza que voltaremos a falar, uma nova volta ao Caldeirão. Não há problemas, dá-se 2 voltas. Quando eu estava no Marítimo, não conseguia dar uma volta a correr, agora já dou umas poucas. Consigo, perfeitamente.
Ainda bem, ainda Estou bem. numa boa forma física. Ótimo, ficamos Que é satisfeitos. como o vinho Madeira, quanto mais velho, melhor. Nota-se, Presidente, nota-se bem a sua excelente forma física e a sua jovialidade. Um Vitor, grande abraço para si, obrigado por tudo e vemos na Madeira em breve, espero eu. quando vier a Madeira, tenho que falar consigo. Em dezembro. Em dezembro? Sim, Muito bem, então em dezembro estou à sua espera. muito Para bem, nós agradeço. falarmos novamente e jantarmos e estarmos mais e convivermos mais. Tenho muito orgulho em si, olha que eu estou muito satisfeito. Você, de facto, é um verdadeiro maritimista e você merece tudo do nosso clube. Muito obrigado e todos nós estamos agradecidos pelo trabalho que está a fazer. E que na Roménia divulgue e propague o nosso clube o melhor possível. Ando com o Leão para Bucareste. Esse é que é. E amanhã vou para Sinai e também vou levar a camisola. Portanto, Força. vou para as montanhas feito Leão. Muito bem, exatamente. E com essa camisola você ultrapassa todos os obstáculos. Sem dúvida. Você vai chegar lá Omnipotente. Omnipotente. Você chega ao cimo da montanha em primeiro lugar. Não se esqueça, com essa camisola tem que estar lá em cima em primeiro lugar. Vou tentar. Força. Presidente, um grande abraço. Saúde para si e para todos os seus. E até à próxima. Vamos a eles. Viva o marido. Vamos a eles, é verdade, sempre. Viva o marido. Viva o marido. Obrigado. Obrigado.